Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber a Melhor. melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Obrigada. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos revele tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, boa noite para Lucy, que chegou agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Bem, a gente está na página 282, lá no último parágrafo. Solange, você pode ler para nós? Por favor. Último parágrafo, então. Isso. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Interessante isso, né? Bem, Certamente, certamente. Mas dos dois próximos parágrafos, a gente vai entender o que que é esse resultado, né, em consciência.
Isso. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolve em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja rápido, sábio. Recorra à consciência divina e peça intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino. Igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então, Interessante, volte. Pode falar. interessante, né? Que essa pessoa, olha, na beira de um conflito, né? Não, na beira não, né? Num conflito, porque isso aqui você já entrou no conflito, né? Que você já está dentro do balde. Então, é, uma pessoa de plena consciência mesmo, né? Como ele diz aqui, que está na luz divina, ele conseguirá, vamos dizer assim, respirar e tentar, né? E tentar entrar no processo que Cristo recomenda aqui, né? Pensar, pausar, respirar, né? Recorrer à consciência divina, né? Quer dizer que são processos de uma pessoa que realmente está avançada, né? Já está na luz divina. Mas uma pessoa que não está na luz divina, ela não vai raciocinar dessa forma, né? Geralmente ela vai entrar em conflito e o ego vai se manifestar, né? Então essa consciência aí que ele fala, né? Ficou bem claro aí, né? Que é a origem, ambos estão na luz da consciência divina. Ele está falando aqui das duas pessoas, independente de quem elas são e onde elas estão, né? Iguais na sua origem de alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Ou seja, tem que ter muita iluminação para entender que o outro também está na mesma luz, né? É, mas é a recomendação de Cristo, né? Se a É, gente conseguir fazer isso, é a recomendação e é possível, né? é Principalmente se possível. você já tem esse ensinamento, é bom que você, às vezes escapa, né? Às vezes a gente tá ainda sob o domínio É, do ego e escapa, mas a gente que já tem esse conhecimento, é, é, é bom para treinar isso, a gente treinar. E genuinamente, né? Não estou dizendo, eu tô explodindo por dentro, querendo pegar o cara pelo pescoço e estou sorrindo para ele, né? Ah, não, querido, se ele virar as costas, eu vou meter a faca nele, pode ficar, né? A gente tem que ser autêntico mesmo, né? Chamar o nosso espírito para isso, para consciência, chamar a consciência divina para intervir de fato e aceitar a intervenção da consciência divina, né? Porque não adianta eu chamar consciência divina, me livra disso, porque senão eu vou dar um soco nele. Não é isso, a gente tem que convocar a consciência divina e aceitar a intervenção da consciência divina e evitar provocar. A gente é sarcástico, né? Todo mundo, o cara fala, então tá certo, você tem razão, então você tá certo, você tem razão. E na realidade você está deixando ele mais nervoso ainda, né? Quando na realidade o que a gente tem que fazer é jogar calma, tranquilo. aqui, E aqui da página 182, aqui onde a gente entrou, né? Por que brigar, por que lutar?
ele vai falando disso aí, ó, tratamento dos conflitos, né, dos relacionamentos. Ele fala da dualidade, ele fala do ego, ele fala dos impulsos, né, de rejeição. Ele vai até a página 300 só tratando desse assunto. Então, para nós que estamos aí na caminhada, né, é bom a gente reler isso aqui várias vezes, porque a gente está o tempo todo lidando com o nosso ego, né, e o outro, né, a outra pessoa, o outro indivíduo, né. Então, para podermos expressar, né, como diz a oração, nós possamos trabalhar isso em nós mesmos, né? Trabalhar mesmo, porque a gente vai ver aí que o negócio é sinistro, no Isso sentido é uma de coisa, dominar o ego, né? isso é uma coisa boa, porque essa situação, se a gente estiver atento, a gente vai estar treinando mesmo, fazendo um É, treinamento, percebendo onde a gente pode, e o que a gente não quer levar o outro a inflamar, né, deixar. Às vezes até dá vontade de jogar um pouco mais de lenha na fogueira, para o circo pegar fogo, mas não é esse o caminho, não é esse o caminho. O caminho é a é. gente se entender mesmo. E ele vai mais para frente falar, né? Às vezes é preferível você perdeu a discussão, mas ganhou a luta contra o seu ego, né? É. Posso fazer só uma observação? Na carta 1, quando Cristo fala que, em comparação à época dele, o que a gente está vivendo, foram surgindo muitos a questão humanitária, de ajuda, né? E me ocorreu assim que hoje, o Vladimir pode até me dizer se isso é recente ou já é muito antigo, existe muita questão do mediador, né? Antes de ir para a justiça, quebrar o pau, entrar com a ação e esse tipo de coisa, surgiu essa figura do mediador em conflito Assim, familiar, em conflito de família, que é ele meio que faz aí um meio de campo, né? Que eu acho que é uma profissão tão linda. Tem uma amiga minha que é mediadora, então, sabe, quando você consegue ter duas pessoas, chegar a um acordo, harmonizar isso, se elas não são capazes de fazer sozinhas, né? Eu acho que já é um passo adiante, né? A aceitação dessa de uma mediação. Agora, eu o me for, ideal é a gente conseguir resolver entre as duas pessoas, né? eu me formei em mediação, né? Ah, tá. E, e é muito interessante, porque, na realidade, você mesmo participa pouco, você media mesmo, você só É, você, apazigua um lado, vai provocando o lado para ter uma ideia de solução daquela questão, sempre buscando uma coisa mais suave, sempre é não violento, né? Buscando sempre a comunicação não violenta. é. E olha, eu, durante um bom tempo da minha vida como advogado, eu tinha um primo que tinha sido juiz e a gente resolveu abrir um escritório juntos. E ele fazia umas peças muito boas, né? Umas coisas muito boas. Mas antes da gente entrar com a peça dele, eu pegava a peça dele e ele ia negociar com o adversário. Falava, ó, a gente vai brigar aí na justiça. Veja bem, olha, que a gente, nós estamos bem calçados, bem, vamos tentar entrar num acordo, assim você perde menos, ela ganha menos, você ganha menos, mas ela perde menos. A gente resolve de uma melhor forma possível. Se só pagando nossos honorários, está tudo certo. Mas era sempre, e dava muito certo, sempre deu muito certo. Porque a gente, quando punha o advogado para negociar, negociava também com outro advogado, e o outro advogado olhava e falava, acho que é melhor a gente fazer um acordo mesmo. Então, né? E depois eu fui fazer mediação. É muito legal. É muito legal mesmo. Mas eu pratiquei pouco, porque eu não tinha tempo de fazer o estágio, e etc. Então, acabei não fazendo. Acabei Mas não me formando. é bem bonita, né, a profissão, É. eu acho. Mas tem, olha, tem uma coisa também que, na prática, a pessoa tem que estar com esse espírito que nós estamos falando aqui. Porque senão o mediador ele assume uma de juiz, com juizite, sabe?
ele não deixa as pessoas falar, ele Não, toma partido. Ele também não, precisa ser bem formado, porque senão. precisa ser bem profissional, né? Para realmente mediar o conflito e É, não tomar partido, né? a Lucy levantou a mãozinha dela. Então, tá ouvindo? Sim, senhora. Ah, que eu estou com fone de ouvido. O meu trabalho também faz parte, a conciliação. No caso, eu trabalho também com conciliação na área ambiental. E, assim, ocorre antes da pessoa ter o direito à defesa, né? De repente, ela resolve naquele momento e não precisa aquele processo longo, que apresentar defesa, tem 20 dias para apresentar defesa, depois, se não for acolhida, aí tem uma segunda chance, e aquela coisa demorada. E há casos que a pessoa não tem dano a reparar, não tem nenhum dano. Por exemplo, um pescador não tem nenhum dano para reparar. Então, às vezes é melhor ele resolver, aí ele já paga a multa, né? A gente abaixa bastante o valor da multa, porque tem as atenuantes, né? Baixa gravidade, situação econômica, o, é, assim, o grau de instrução da pessoa e abaixa bem o valor, até 90%. E ali a gente forma a pessoa sobre a pesca no lugar que ela estava, não é permitida, por qual motivo, tal. E a pessoa resolve isso já naquele momento. Legal. É isso. Porque se a pessoa errou, né? Eu vou lembrar o exemplo aqui da minha varanda, que eu tirei, removi o forro. Eu fiz errado. Então não adiantava ficar discutindo, brigar, pode falar, não, então eu vou tirar porque eu não pedi autorização. É mais ou menos isso, né? Não adianta você entrar na briga. E essa consideração pelo outro, pela condição financeira, pelo grau de instrução, qual a intenção? Se ele não é um predador, ele foi por ignorância, por ignorar as regras, né? Teve uma contravenção, eu acho que esse tratamento é bem humano, bem amoroso, né, Luci? Bem bonito isso. Tem casos que há danos, aí fica mais complicado, porque aqui na Baixada tem muita invasão de terra, né? E aí é complicado. A pessoa foi construir o seu barraco lá no mangue, aterrou o mangue, uma perda para o meio ambiente, né? Porque muitas espécies vivem daquele lugar ali, né? Do mangue, e a pessoa não tem como sair, porque realmente é o único lugar que ela tem para morar. E ela não pode, gente, assim, não pode se chegar, o Ademir sabe disso, chegar e derrubar a casa da pessoa, com a pessoa morando lá. E aí é mais complicado, aí vai rolando, vai para o Ministério Público, para o Judiciário, e complica nesse caso. A partir do momento que a pessoa entrou, tomou conta, aí já é mais difícil de tirar. É verdade. O texto aqui, é para o leitor das cartas, né? Ou para uma pessoa que está no caminho da iluminação, né? Não é o caso que vocês estão falando, né? Porque primeiro Cristo diz assim: por que brigar, por que lutar, né? Então, assim, as pessoas deveriam evitar o conflito, né? Evitar. Se entrou no conflito, não sou contra a conciliação, não, viu? Por favor, não sou contra a conciliação, né? Mas, assim, a pessoa que não estiver nesse estado mental, que é da luz divina, ela ela vai brigar, né? O ego vai se manifestar mesmo, então não Mas, dá. Então, viu, isso aqui. Rodrigues? Não, eu Rodrigues, sei, eu a sei. prática, não, a prática diz o seguinte: o mediador é treinado para provocar essa situação.
como ele tem uma certa autoridade naquela mesa, ele vai mediando de forma adequada, quando ele é um bom mediador, né? Ele vai tentando buscar a boa solução para os dois lados, é isso que ele faz, sabe? Sei. E às vezes o cara fica nervoso, grita e fala, olha, o outro vai nele, fica, não, calma, deixa ele se expressar, depois a gente conversa, Aham. tal. E funciona mesmo. Eu já Mas é, passei. é briga de ego. O mediador está É, fazendo uma briga de ego. E às vezes toma partido. eu já passei por uma mediação trabalhista, né? Eu era o empregador e a funcionária queria arrombar meu cofre. E aí, e aí o advogado falou para mim assim, rapaz, fica tranquilo, porque o mediador, ele vai procurar um equilíbrio entre o que você pode pagar e o que ela tem, vamos dizer assim, Direito. direitos, né? Vamos dizer assim, né? Então ele não vai esfolar você, ele não vai arrancar teu couro, né? Porque não é isso a função dele, né? E quando a gente chegou lá, realmente aconteceu isso, né? A gente chegou num valor bom para mim, né? E E bom para ela. ainda dividiu em 6 parcelas. É, Ela mas não, ela não gostou, É, né? Mas ele falou assim, olha, melhor isso do que nada, né? falou assim, olha, você quer nada, é melhor 100% de pouco do que 0% de nada, né? De 100%, né? Então, Não, e o ela... desgaste da briga jurídica aí, não, É, não vale a pena, né? exato, e, é. e Melhor vale a pena. lá pode dividir em 36 parcelas, desde que a parcela não seja inferior a 150, a 5 FESP. Aham. Você está falando Tem que que se conciliar no momento ali, sabe? Agora, se a pessoa entrar com defesa, aí vai ser dividido no final, se ela perder, em 6 parcelas. Mas Mas no entendamos, momento, mas, Mas, mas entendamos que o contexto aqui, né, é de uma pessoa que está na jornada não, Cristo. mas Rodrigues, deixa eu só te falar uma coisa. Eu trouxe essa questão da mediação para mostrar que Jesus ele fala que a gente está tendo mais ações, coisas humanitárias, que está se preocupando mais com o outro. Então eu trouxe mais nesse sentido. Talvez há Entendi, 200 entendi, anos o cara ia lá para o entendi. duelo, um matava o outro, acabou, se entendeu? parar para pensar, desculpa, se parar para pensar, Jesus foi um mediador, né? Porque quando chegam para ele, olha, essa mulher aí foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que ela tem que ser morta apedrejada, e aí o que o senhor diz? Aí ele foi um mediador ali, né? o, Resolveu a situação. a gente estava falando em conflito jurídico, né, judiciário, no judiciário, né? Dois advogados conversando, né? E aí um falou para o outro, ô amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Dois amigos se encontraram. E aí ele falou, e aí a sua vida? Ih, cara, me divorciei da minha mulher, né? Eu divorciei da minha mulher. Quem, quem, quem ficou com os filhos, né? A guarda dos filhos ficou com quem? Não, ficou com quem ficou com mais dinheiro, na realidade. A sua mulher? Não, não, advogado. Mas, tirando a graça, É, o advogado que fica com mais dinheiro, ele fica para cuidar dos filhos também. é, Eu ele conheci já ela. tem, ele já tem interesses egóicos no rolo aí, né? É, Mas olha, mas preste mas é, atenção, ó. O que eu tô é. querendo, eu entendi o que você quer dizer, viu, Ana? Entendi, tá Não, eu valendo só mesmo. trouxe Agora, para ilustrar o fato de que houve agora, uma evolução, vamos dizer agora assim. vamos entender o seguinte: se eu tiver um conflito com um parente meu, quem é que tem chance? Quem é que tem mais chance? é, Mais chance não, assim. Qual é a chance que essa discussão, né, possa terminar em paz? Se eu estiver presente, né, conhecendo o que eu conheço hoje, estou falando disso, tá? Porque uma das pessoas já está na jornada da consciência. Agora, imagine duas pessoas que não têm consciência. O que que elas têm na cabeça?
ela só tem ego. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, assim, mesmo que haja conciliação, né, no nível judicial, né, mas o próprio juiz, o próprio moderador, ele está ali, ele está ali para o interesse da lei. Ele quer resolver, mas é interesse da lei, é consciência humana. Entenderam o que eu quis dizer? Então, a palavra aqui, ela vale para quem está na jornada. Cristo está ensinando quem já está na jornada. Quem não está, não vai, não tem nada a ver com luz, né? Entendeu? Pode até conciliar, mas está no âmbito do ego ainda. Entendeu o que eu quis Eu dizer? concordo em parte, porque quando você tem pessoas que não têm essa luz, mas têm o bom senso, mesmo sem conhecer as cartas, ou tá vendo? Tem a consideração com o outro, tem o bom senso, consegue ceder. Isso tem várias pessoas que têm essas características. Não somos só nós que estudamos as cartas, que Não, ainda nem sempre conseguimos fazer eu isso, não né? disse, eu não disse que é só para nós aqui, não. Eu estou dizendo que aqueles que estão no caminho da iluminação, né? Que Sim. são leitores das cartas, que têm outro Mas você tipo de sabe, iluminação, mas viu, entendeu? Rodrigues, às vezes, mesmo que seja uma briga de egos, eu entendi o que você falou, né? Seria, e eu acho que é nesse sentido que Jesus explica aqui. Se você, é, você consegue ceder para o outro aquilo que ele está querendo muito e receber dele aquilo que você está querendo muito, que não faz falta para ele, de uma certa maneira, nessa mediação, é alguém que interviu nos dois egos, porque quando entra numa briga, ninguém quer abrir mão de nada. Ninguém quer abrir. Mesmo que ele saiba que não tem direito, ele não quer saber, ele quer. Por quê? Porque ele não quer perder. E o outro também, dos dois são. Aí vem um cara e fala: não, o senhor não vai perder tudo, espera um pouquinho. Ele tira, ele começa a ver de forma técnica, sem que o ego interfira. Porque se o ego interferir, ele Pronto. vai acabar tomando uma decisão, né? Ah, Você, não, eu você quero usou a uma casa e palavra acabou. perfeita aí. Você usou a palavra perfeita. É apenas uma intervenção técnica. Sim, Isso. sim, Né? mas é É isso. isso. É É isso. isso mesmo. Agora eu quero saber assim, entre duas pessoas que não estão no caminho, não têm nenhuma percepção de iluminação, né? E entra no conflito desse. Eu pergunto para vocês, essa pessoa vai pensar, eu vou fazer com aquela pessoa o que eu gostaria que ela fizesse comigo. Qual das duas vai pensar dessa forma? Nenhum dos dois. Entenderam o que eu quis dizer? Não sei. Eu acho que nenhum é muito pesado. Pode Porque ser que tem alguém gente. tenha, pode ser que alguém fale, não, é verdade, se fosse eu no lugar dele, ia querer também a casa, e eu entendo, sabe, eu É, acho que é possível, sim. Talvez eu já esteja doutrinado, não, ó, talvez eu já esteja doutrinado Vocês, e vou te pense dar de um forma exemplo, doutrinada. Rodrigues. Vou te dar um vocês exemplo. estão. Meu filho nunca leu as cartas, não sabe disso, não sabe de tudo isso que a gente sabe, mas ele é um cara extremamente hábil para resolver conflito. Todo mundo sai feliz, se abraça, ele consegue fazer isso porque é uma habilidade de negociação e de respeito e de ceder. Então, é assim, pelas cartas a gente aprende, ótimo, mas tem gente que também tem essa Eu habilidade sei, eu sei, naturalmente. eu sei disso. Eu não Olha estou, só, isso aí que a eu Ana não Lúcia fechei falou, eu, aqui no que está além das cartas, tá? Não fechei nisso, por Tá. favor. o Rodrigues, isso que a Ana falou, eu entendo que é essa última frase aqui, ó. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são, em consciência. O filho dela tem consciência disso. Sem ler carta, é uma pessoa muito íntegra, deve ser muito íntegra, né, Exatamente. Ana Lúcia? Ele tem E é essa diplomacia, uma coisa desde pequeno, ele sempre resolveu o conflito bem. iguais, iguais na origem de sua alma e no destino, verdadeiros, humanos e únicos. Isso está falando de consciência, né? Mas vamos para frente, né? Vamos. Tá bom de mediação.
Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, e de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar o seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Olha aí. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque esse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os Olha, sentimentos do deixa eu outro. falar Sim. Solange, desculpa aí. Lembra na semana passada que eu falei sobre o ego humano com o ego espiritual, que eu disse assim, vocês lembram disso? Essa frase aqui, eu acho que resume o que eu quis dizer. Ele falou: dessa maneira, você crescerá psicologicamente e espiritualmente. Quando eu falei que quanto mais a pessoa tem a estrutura psíquica, e o ego é ali o central, é mais desenvolvido, mais espiritualizada a pessoa é. Mesmo sendo uma pessoa que nem pensa em espiritualidade, mas é uma pessoa, como eu falei, íntegra, uma pessoa que só quer fazer o certo, o melhor para todos. Já Então, ela tem, está já tem uma evolução. psicologicamente evoluída e logicamente, espiritualmente. Sim, com certeza. Por É, ah, falar nisso, Ana Lúcia Pugliese, você pode, por exemplo, contar um pouco como foi a sua experiência, assim, desde o momento em que o síndico chegou e pediu para retirar o forro, né? Aí você veio aqui, conversou com a gente, né? Debatemos o assunto, depois você refletiu e disse que resolveu abrir mão, né? Então, como é que foi isso na sua consciência? Você pode? olha, assim, no momento em que eu fiz, eu já achei, como eu sou filha de engenheiro, eu achei que a coisa não ia dar muito certo. Mas a pessoa que fez falou: não, eu já fiz vários. E eu fui na dele. Mas tinha ficado lá no fundo, eu não me escutei direito, entendeu? Por que que Então, você fez? Por que fez e falou: não, que não podia fazer.
que todo mundo faz isso. E eu tentei, tudo bem, vou fazer isso aí também, né? Eu sabia, lá no fundo, eu sabia que estava meio, que não estava muito certo. Aí o que aconteceu? Aí eu recebi uma carta mandando eu retirar. O que é que você Aí sentiu? foi. Hã? O que é que você sentiu? Eu fiquei triste, eu falei, putz, gastei US$ 1.000 para fazer esse negócio, vou ter que tirar tudo. Fiquei chateada. Aí conversei com a minha filha e ela falou, mãe, vamos conversar com o presidente do board, vamos marcar uma reunião. E aí eu fui e admiti que primeiro eu deveria ter pedido autorização, porque se eu tivesse pedido, meu filho falou isso. Esse filho aí que é bom falou: "Mãe, você pediu autorização para o filho?" Não. Então, mãe, sabe, você está errada. Você vai ter que ir lá e dizer que se não pode, você vai ter que tirar. Eu falei: tá certo, tá certo. E foi o que aconteceu, sabe? Eu tirei. E eu fiquei triste. Ele falou: Ana, eu sei que você está triste, está super bonito, mas realmente compromete a estrutura, é o que você não pode fazer. Então, foi um processo. E quando a gente fez aqui a reunião, eu ainda estava achando que eu estava certa. Né? Teve aquela briga de ego. Depois eu liguei para você, Rodrigo, falei: não, a gente teve uma reunião com o presidente do conselho e eu decidi tirar, está tudo certo. E agora busquei uma outra solução que eu submeti ao conselho, se aquele material eu posso pôr, e estou esperando a resposta. Vamos ver o que eles vão falar. Mas foi um processo bem, assim, talvez se eu não tivesse essa consciência das cartas e tivesse meu filho me puxando a orelha também, porque ele falou: mãe, tem que pedir autorização, você não pediu, você passou por cima da autoridade. Não, eu posso mais, eu vou fazer o que eu quero. Então foi isso, mas eu acho que assim, e tem os meus vizinhos, o meu vizinho falou: Ana, você não devia ter tirado, você devia ter brigado. Eu falei: eu não quero brigar. Não está certo o que eu fiz, eu não quero briga, sabe? Eu prefiro tirar do que ficar com as pessoas me olhando feio, comprar um conflito imenso com as pessoas que moram aqui. Não, não é isso que eu quero para minha vida. Meu vizinho até ficou meio bravo, porque ele pôs uma porta que não pode, acho que ele está com medo que manda ele tirar a porta. Eu falei: ninguém vai tirar a sua porta, não, pode ficar tranquilo. Aí depois que você resolveu o conflito, tirou, como que você se sentiu? Aí eu me senti muito melhor. Ficou em Eu me paz. senti assim, em paz, porque agora eu só fiquei pensando, se eu deixar, pode ser até que eu consiga deixar, mas vai gerar uma energia tão pesada sobre mim, porque eu vou estar plantando uma desobediência, uma transgressão que eu fiz, que não vai valer a pena. É melhor eu ficar sem meu forro mesmo e pronto. Aí Foi eu que faço como texto, né? Por que brigar? Por que lutar, né? É exatamente. melhor buscar conciliação, né? Não buscar. E perder, eu perdi. Quer dizer, perdi porque empate, porque o Você rapaz que. ganhou, você ganhou. Não, Pode ter sido que você eu ganhou. não pensei na questão financeira, mas o rapaz que fez, ele falou: Ana, eu vou tentar vender o material que eu tirei, eu vou ver se você reembolsa uma parte do dinheiro e eu coloco o material que eles aprovarem e não vou te cobrar de novo para fazer isso. Eu falei: ótimo, então Tá vai vendo que dar tudo certo. tá vendo que você ganhou? Ganhei, ganhei. Foi bem interessante essa batalha do ego aí. Eu tava lendo aqui, e lembrando da sua história aí. Eu também, eu também. E do meu filho, que ele é bom mediador. Só faltou seu filho dizer assim, mamãe, a senhora lê as cartas. Olha lá. É, isso que eu falo. Tem gente que, assim, para algumas coisas, tem gente que já está mais evoluído que a gente espiritualmente, que não precisa nem ler. Mas ele me puxou a orelha. Tá Falou: tudo mãe, certo. tem discussão, mãe, você está errada. Se fosse, mas tem o seguinte: se fosse antes de eu conhecer as cartas, eu nunca ia admitir que ele me dissesse que eu estava errada. Então, o que mudou, eu acho, é você aceitar qualquer verdade que estejam dizendo ao seu respeito, sem retalhar ou encontrar desculpa, que está lá na Boa, afirmação. boa.
né? A E isso gente tem, aí, aceita que você errou, você fez uma é, coisa que não deveria. E é muito mais fácil. e isso aí foi lido agora há pouco, né? Ó, seja o que for válido, né? Também, mor da Momento de língua. revelação e tal. Você recebeu uma iluminação, né? Sobre o seu ego, exatamente sobre o seu ego, né? É, porque ele fala assim, ó, tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Exato. Seja o que for, se for válido, morda a língua e aceite. É isso. Mas eu era briguenta, sabe, Rodrigues? Eu acho que se realmente, se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria entrado num conflito muito grande. Eu não tenho dúvida de que nós aqui, né, participamos aqui. Eu digo assim, eu estou falando de nós porque os participantes aqui nascidos, né? O restante eu não conheço, né? Não posso. Mas a gente percebe que a evolução, né, dos irmãos, né, uns dos outros, né, a gente consegue perceber e a gente consegue lidar com os conflitos, né, com as situações do dia a dia, porque nós estamos estudando as cartas, né? Estamos dando oportunidade, né, da consciência se expressar através da nossa individualidade, né? Nosso É verdade. esquema mental está mudando, Tá Mudando. mudando. nosso padrão Tá. Ó, emocional junto com ele. E o primeiro é assim, da gente admitir que a gente não é perfeita, que a gente pode errar, que pode fazer bobagem, que isso é normal, é característica do ser humano, ninguém precisa ser perfeito. Não, eu, meu ego é perfeito. olha, eu era briguenta e assim, eu melhorei bastante, mas às vezes dou uma escorregada. Só que acontece que dessa vez eu fico envergonhada, eu fico muito para baixo, fico arrasada porque eu entrei nessa, sabe? Então, não estou perfeita ainda não. Eu dou uma escorregada de vez em quando, sabe? Mas só o fato de você ter a consciência que Perceber, você escorregou e poderia ter agido de uma forma diferente, mais amorosa, já é uma evolução grande, Luciana. E você, Luci, tem a oportunidade de. Você disse que é conciliadora, né, também, né? Então você tem a oportunidade de Sim, expressar mais ainda, né, a consciência junto das pessoas que você vai mediar, né? com certeza. Você consegue ir além da visão da lei, né? Apenas do conceito da lei, né? Ah, eu vou muito porque eu sou da área de humanas, né? Aham. Então, aí fala assim, porque eu acho que está errado uma pessoa chegar e invadir um terreno que não é dele e ali construir seu barraco. Por outro lado, a Constituição Federal diz que todos têm direito à A moradia, todos moradia. devem. Mas o meio ambiente, mas é assim, o direito da pessoa não pode sobrepor ao meio ambiente equilibrado, né? Então, o meio ambiente se sobrepõe a esse direito aí. Mas isso eu faço nas relatorias. Tem a questão técnica, né? Você é uma funcionária pública, né? E tem que olhar Uhum. pela questão técnica também, né? Mas eu digo assim, você, por consciência, né? Você consegue vislumbrar a questão, eu estou falando a questão humana, né? A humana, tá? Uhum. Além do técnico, né? Entendeu? Para Ah, conciliação. sim, com certeza. Há casos assim, quando a pessoa é maus tratos. Quando é maus tratos, a gente já não olha com bons olhos, né? Coisas assim absurdas, animais em gaiolas, pássaros em gaiolas, assim, para aquela quantidade imensa que a pessoa pega, tira da natureza para revender, alguns morrem. É difícil você olhar para a pessoa ali e ser Eu humana imagino, naquela hora. eu Porque imagino. isso aí é chocante, porque a gente vê as fotos, sabe? No Aham. processo vem as fotos do, do que fizeram com os animais, e isso é cruel, né? É. Mas assim, Mas quando é um eles não têm, pescador, provavelmente a pessoa não tem consciência, como os judeus lá naquela época não tinham consciência que matar o animal lá queimado era uma coisa ruim, né? Faziam então, isso. sabe o que eu penso? É, talvez tenha uma ligação em separar o joio do trigo, né?
Porque se a pessoa tem uma consciência mais elevada, ela fica no meio daquelas que não tem essa consciência, parece que está atrasado, vive no século passado. E é complicado, deveria se separar dessa forma, né? Não, veja bem. Você por consciência sabe que essas pessoas estão na mesma situação, na mesma origem de alma e destino, certo? Vocês estão na mesma origem. Isso você já sabe, né? São verdadeiros, são humanos, são únicos. Isso é a consciência que nós devemos ter sobre o outro. Estamos na mesma origem do destino e destino. Agora, lembra da causa e efeito? Então, assim, a questão da causa e efeito vai entrar na questão técnica. É a lei que vai determinar. Mas agora, o ser humano, você tem que ter consciência. Você não pode tratá-lo pela ótica do ego, né? Ah, vou fazer, entendeu? É nessa questão que eu tô que tem Não, que não estar posso, nem sendo. é permitido. Não, É, eu não posso. é Eu tenho disso. que manter. Teve uma moça que falou assim, uma conciliadora lá. A pessoa falou: Ah, mas ele passarinho tá na gaiola, mas eu dou comida para ele, eu dou água. Aí ela falou para ele: Então eu vou colocar o senhor na gaiola, aí eu vou te dar água, comida. Tá bom assim? Ah, mas aí não, né? Ele falou: Aí não, né? É Mas verdade. assim, você sabe que na época que eu era criança, não sei se alguém pegou isso, a molecada pegava estilingue e matava o passarinho, né? Gente, que Eu fiz isso. horror! Eu Era fiz isso. terrível. Fez, né? Eu Então, a fiz. gente tinha uma consciência absurdamente, a gente evoluiu, hein? É. Mas Evoluiu. Eu adorava estilingar calango nas paredes, assim, dos terrenos. Coitado dos bichinhos, né? eu tive um irmão terrível, ele era terrível, ele nasceu numa época aí complicada, então ele era terrível, a ponto de pegar e queimar a formiga. Olha que absurdo. Gente do céu, quando ele era criança, queimando formiga. Pois é, mas a questão, Colocar o cigarro na boca do sapo para ele explodir. Gente, quanta maldade. Olha, a minha mãe foi chamada na escola porque ele colocou um prego para a menina sentar na cadeira e sentar em cima do prego. É, olha, é terrível. Ele mas quase foi expulso da escola. mas a questão aqui, né, que Cristo está nos chamando aqui, a reflexão é exatamente essa, né? Isso é pesado, né? Quem está A, falando aqui. a consciência, ela nos permite refletir, né, sobre essa questão da consciência universal, né? Entendeu? Agora, causa e efeito, isso aí não tem jeito, vai colher mesmo, entendeu? Mas ó, comparando, não sei se eu estou me estendendo, mas comparando a educação, por exemplo, quando eu estava na escola, eu não me lembro de ninguém dizer que não podia ter passarinho na gaiola, que não devia maltratar os animais. Agora, já meus filhos, eles aprenderam isso na escola. Eles É, aprenderam na sociedade. Isso, então, essa é a evolução que a gente está apresentando, que o Cris falou lá ó, na carta 1. eu Sim, aprendi, atirei o pau no gato, e o gato, O meu Não filho já morreu. aprendeu. O meu filho já aprendeu assim, não atire o pau no gato, porque o gato é bonzinho, o Exatamente. gatinho. Mudou a Mas letra da mudou, música. Eu mudou estava a lembrando letra. justamente disso. Quer dizer, tá havendo uma evolução, graças a sim, Deus. sim, certamente, certamente. Bom, desculpa, hoje vamos continuar lendo? Boa noite, pessoas. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Luciana. Boa Parabéns, noite. parabéns. Já é isso que eu ia falar. Obrigada. Obrigada, Temos Débora. aniversariante aí, né? Quem? Felicidades, Agora eu muita quero dar um luz. depoimento a vocês, mais um que foi agora, nesse momento. Eu digo, não, vou ligar. Veja bem, eu saí daqui aí para ir comprar uma pastilha para garganta aqui. Minha garganta pena nessa mudança de clima, né? E quando eu ia no corredor, eu encontrei outra menina, eu com a papel da pastilha que eu queria, aí ela disse, vai para onde? Eu disse,
eu vou para farmácia comprar uma pastilha que eu me dou com ela. Ela disse, ai, tu compra um sabonete para mim? Eu disse, compro. Tu compra uma pasta? Eu disse, não, tu usa a minha para não comprar. Ela disse, aí o que é que tu vai fazer? Eu disse, eu vou comprar uma pastilha para minha garganta. Ela disse, eu tenho uma caixa de uma pastilha aí, eu te dou. Eu disse, mas será que é a mesma? Era a pastilha que eu ia comprar. É. Fechada, lacrada. Gente, Aí pelo deixou amor de de Deus, ser past... eu Aí tinha que deixou, dizer isso para vocês. deixou de ser pastilha para ser partilha. Não foi eu sempre fiquei assim, essa pastilha não é comum. As pessoas chupam mais outras, essa aqui eu me dou demais. Quando eu olhei a caixa, eu digo, não é possível que seja a pastilha essa, mas eu estou lhe dando a caixa de presente. Eu parei, né? Espera aí, vou ligar agora para minha turma, vou entrar na minha turma. A gente chegou Gente, agora, né? eu acho que assim é tudo perfeito, né? Se a É gente tudo deixa rolar. perfeito. É Se não, a gente não só deixar atrapalha, rolar. Só deixar rolar. Onde a gente foi hoje? Nós fomos hoje, como é o nome, irmã? Irmã Dulce. Nós fomos hoje lá no. Como é o nome, meu Deus do céu? É o negócio lá de Irmã Dulce. Só que a gente não pode ver tudo. Gente, é imenso. Que figura foi aquela? O legado que aquela mulher deixou. Gente, não existe, não. Ruim é ir de excursão, porque a gente não tem. É tudo corrido, né? Eu queria ter ficado para participar, para ir lá no hospital, nas coisas todas. Mas o que eu vi já. O hospital de caridade. Eu olhava assim, aquele mundo, aquela fila enorme de gente, eu louca para participar. Mas aí eu digo, graças, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o legado dela. E na minha cabeça, quando eu vim essa excursão, não foi só pela excursão. Eu vim porque o meu interesse maior era conhecer a Casa do Caminho. E amanhã a gente tem o dia livre. Eu digo, vocês vão para onde quiser e eu vou para a Casa do Caminho. Quando eu falei que ia para a Casa do Caminho, olha um monte de gente que vai comigo. Ah, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Eu disse, aí fala o seguinte, amanhã é sábado, lá tem padaria, pelo que eu sei, deve ter almoço. A gente fica lá, passa o dia, conhece. Vê que maravilha, né? muito E bom. quem eu puder estar passando o livro em PDF, né? O livro em... Como é, Alberto? PDF. O livro em PDF. Para aqueles que estão entendendo e estão querendo, eu estou passando. Vai dar algo, Vai. mas a minha vida é essa. E é maravilhoso, viu? É maravilhoso porque, sei lá, a gente fica tão feliz, né? Disso tudo. E olha que eu estou aqui, ainda bem que a gente trocou de quarto a imprensa aqui, que é silencioso. Aí o carnaval aqui é grande. Porque eu Aonde estou em você está, de Fátima? Itapuã. Hã? Ontem foi a ladeira de Itapuama. Ontem foi Ah, a lá em lavagem da Salvador. ladeira. A gente chegou na lavagem da ladeira. Eu sobe, aí me Salvador, isso? Salvador. Hum. Aí a gente conseguiu trocar o quarto para aqui. E aqui está silencioso. A lavagem foi ontem, então hoje não tem lavagem. Hoje é porque Salvador, gente, é um pagode em cada esquina. É um pagode em cada esquina. É uma coisa diferente. Então, hoje foi bom que nós fomos ao Pelourinho. Realmente, eu tiro o chapéu, viu? Para a reforma que fizeram no Pelourinho. Está muito bem tratado. Eu digo, meu pai eterno, o que é isso? Estou vendo gente cuidando de patrimônio. Porque Recife está acabado, minha cidade querida. Né? Está acabado. Uma cidade linda daquela está acabada. Aí quando Amanhã, encontra um alguém beijo no aqui, seu coração, viu, de Fátima? Ah, boa poxa, vai noite, você, Vladimir. toma o É. meu, eu levo para você. Um beijo. Pronto, tá Gente, bom, já falei demais, agora eu vou pegar meu livro, vai continuar. Você Tchau, tchau, falou, tchau, tchau. falou, Até falou e amanhã. não disse qual é o bloco que você vai sair. Não, meu bloco é amanhã, de Valdo Franco.
Eu vou na Casa do Caminho, que eu quero conhecer a Casa do Caminho, de cabo a rabo. Eu quero passar Eu o dia tenho, lá Quem é andando, Camil, conhecendo. mulher? Quem é Camil? Hein? Quem é O quê? Camil? Casa, Casa do Caminho. Casa do Caminho. Quem é Caminho? Oh, meu Deus do céu. Não tô entendendo. É o Quem é caminho. Caminho? É o caminho, certo? Amanhã, hoje, se tiver almoço, almoça lá, passa o dia, porque é muito bom, né? E domingo lá vou eu para Recife de novo. Pois Vamos era lá. era É uma esse casa relato que eu de queria dizer. caridade, o Rodrigues, é uma casa de caridade de Valdo Franco, muito Hoje Ah, eu fui em famosa, Irmatudo. eu não muito sei, não, não famosa, conheço, não. Hoje é eu fui em muito Irmatudo. famosa. É um Hoje eu fui grupo em Muito Irmatudo, é espírita, né? conhecida. Uma maravilhoso. casa espírita, tá? eu Ah, uma lembro, casa espírita. Tá. lembro que eu É estava na porque, praia. assim, né, indiferente de espírito católico, o que é que for, o legado que ele está deixando para as pessoas que não tinham esperança, que não tinham, né? E realmente tem um trabalho muito, muito bom. E muita gente se formando, muita gente tendo café da manhã, jantar, dormir, apoio. Então, isso é divino, indiferente, indiferente do que seja. Fora o legado que ele deixou noutras coisas, em melhorar as pessoas. Ele fez também um grande trabalho também. E é o que nós estamos fazendo, né? Vamos seguindo e melhor, e nos ajudando, um ajudando o outro, e espalhando isso para quem chega. Porque Eu espalhar um bom fruto é a estava na melhor praia em coisa. Salvador, aí um rapaz Tá? gritando lá, água mineral e água torneiral. Ele Ah, vendia do torneiral, devia ser mais barato, né? deveria ser. Mas é assim. E ainda não está o carnaval mesmo, mas já está. A gente não vai amanhã um dia, porque já estão fechando tudo, né? E para chegar e dar problema para voltar, problema. E também eu não quero estar no meio, não, que eu não sou de borracha, não. Para levar cacetada. O guarda sai empurrando com aquele cacetete, não é para quem é. Tá louco. Mas é isso aí, gente. Eu, antes de mais nada, eu queria falar disso, dessa prova que quando a gente, sei lá, abre, tudo vem, tudo vem. Sem se preocupar, vai levando. Eu não vou, vão me levando, e eu estou indo. Maravilhoso. E agradeço muito a vocês, né? Por ter companheiros com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento. Agradeço ao universo. Gratidão a tudo e a todos. Agora eu vou buscar meu livro que vocês vão continuar lendo, porque esse livro anda comigo debaixo do braço. Para onde eu vou? Eu vou pegar ele. Não é o grande? É o grande? É. Qual é a página? 285. Pronto, vou Quatro. pegar ele aqui. Na mala. Pode ir falando que eu estou ouvindo. 285. 284. 84. 4? Eu vou abrir a Luiz, mala abre o aqui. seu microfone. Escute os sentimentos do outro. Parágrafo aí. Tá. Eu com o microfone fechado. Quem estava com o microfone fechado? Solange, E né? Ô, Solange. Vai assim a mesmo. leitora. Então, Pronto, achei tá. o livro. Agora eu fecho essa mala Segundo aqui. parágrafo, terceiro Depois eu arrumo. parágrafo, tá? Escute os 200. sentimentos dos outros. Não, escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso,
Então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. De Fátima, você fecha teu microfone, por favor. Vou tirar o microfone que o pessoal aqui está falando. Peraí. Obrigada. Peraí, deixa eu tirar o microfone. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C, sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Eles observaram bem essa questão aí? Pois é. O conflito, ele nasce dentro de nós mesmos e não é com o outro. O conflito é todo interno. É a luta que Cristo fala lá, né? É a luta da consciência, né? Que você tem agora, essa nova consciência com o ego. Essa é a grande luta nossa. Então, o outro, você tem que se calar. O certo é você se calar, se acalmar e entender que a luta começa dentro de você e não fora. Interessante isso, né? O conflito é todo dentro da gente. Impressionante. E que quando o outro está discutindo, o conflito está dentro dele. Também. E a gente não pode entrar nele. Tá? É. A partir do momento. Aí é aquela questão, né, Roberto? Que lembra que a gente falou há poucas páginas atrás? Preserve a sua intimidade, a sua intimidade, né, com a Integridade. sua consciência. Entendeu? Não permita Integridade. que o outro, né? Não permita que o outro, a energia do outro, afete você. Você Exatamente. já tem uma luta interna, por que arrumar outra, né? Mais uma. Ana Lúcia, até amanhã. Conclua, Roberto. Pode concluir. Não, só isso mesmo. Está dentro do outro. Eu posso fazer uma colocação? Novamente, tenho dúvidas em relação àquilo que você colocou sobre a consciência psíquica. Aqui ele fala
Então, seu ego venceu a sua disputa contra você e sua psique perdeu. Então. E qual é a, Qual é a qual é a dúvida? sua Eu, colocação? na minha percepção, há alguma incongruência naquela afirmação de que a consciência psique é humana. Ela é um intermediário, mas não absolutamente humana. Não, a psique ela não é absolutamente humana e nem ainda é absolutamente divina. Ela ainda Sim, é uma balança, um equilíbrio. Quanto isso. menos ego, mais espiritual. Menos ego, mais espiritual. Nunca vai deixar de ser zero ego e totalmente espiritual enquanto a gente estiver encarnado, assim como o Cristo, Sim, né? Ele era 99% espiritual, mas tinha aquele 1% ego que fez com que ele ofendesse a figueira e os agiotas que estavam lá no templo. Mas essa psique somos nós. Nós escolhemos, né? é Entre aquilo o. que o Oswaldo falou sobre Cristo em ação. A psique ser Cristo em ação em nós. É, na Até Bíblia, porque, Né? até Porque porque, se o ego ganha, a psique perde, então é Cristo é, em ação, a psique, né? é porque a psique, aqui na carta 8, né, ele diz que a psique, ela está entre o ego e a consciência, né? A consciência divina, né? A alma. Na verdade é a alma, né? Mas tudo é consciência, né? Tudo é consciência divina lá. Então, assim como o ego manipula a psique para o interesse do indivíduo, né? Assim também a alma tem o interesse divino, né? De controlar a psique para expressar o Cristo. Então a psique, ela é Maria vai com as outras, certo? Vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Ela é Maria vai com as outras. Quem dominar mais, ela vai. Agora, ela pode decidir em consciência, ela pode decidir. Então ela pode decidir se ela quer, ela vai chegar um momento, né, que ela está desenvolvendo, em que ela vai reconhecer que o ego, que as atitudes egóicas são em detrimento do outro, né? É ruim e ela vai começar a, a se conciliar com a alma. E aí vai começar o processo de iluminação, entenderam? Agora, a questão da consciência humana, né, que eu falei, e não foi eu que falei, né? Eu usei a oração para isso, né? É que lá na oração ela diz que quando como é que é? quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e É, virás cada vez mais perto. exato. Então, assim, eu entendo que tanto a psique como a consciência humana são a mesma coisa, porque ela é o ponto de razão, né? De raciocínio na pessoa, no indivíduo. Entendeu? É por isso que eu entendo que é a mesma. Estamos falando da mesma coisa, né? Mas isso não é. Eu não tenho tese para defender, né? Mas pelo que está na carta, dá para entender que é isso. Mas isso é aquela graduação que a gente comentou na outra reunião. Uma semente de maçã não é uma maçã, nem é uma macieira. É uma possibilidade de. Você ficar com essa Isso. semente guardada lá dentro do armário, a vida toda, ela vai passar a vida toda lá. Não vai acontecer nada com ela. Ela precisa da condição ideal, porque ela é uma possibilidade. Que aí ele traz o exemplo para a gente da fé da semente de mostarda. Mas não adianta a semente de mostarda ter fé que ela vai ser uma árvore de mostarda. Ela não vai ser. Quando tiver as condições, ela vai ser. E nós é a mesma coisa. A gente é uma possibilidade divina.
Tanto que na oração ele também fala, né? Lembra quando ele disse, se você fosse filho da luz? Mas se você preferir o ego, quem é que prefere? Essa preferência é a psique. Nós somos a psique. Nós somos aquele que tem poder de escolher fazer o que o ego tem vontade ou fazer o que a essência, a alma, a consciência divina tem vontade. Não tem. Os dois são atração e repulsão. A gente não pode esquecer disso. A essência, a consciência, ela tem os impulsos originais. Ela quer voltar para a luz. Só que você imagina, um bebê, ele quer, é a alma pura, é a consciência pura, mas ele não tem capacidade. Por isso precisa ter o ego. O ego vai auxiliar que o bebê chore na hora certa para poder se alimentar. E conforme a gente vai crescendo, algumas pessoas já vêm com essa espiritualidade mais desenvolvida, como no caso do filho da Ana, né? Já vem com uma espiritualidade, mesmo não estudando hoje, já vem com essa consciência. Uma criança pode ter a consciência de não vou pegar o estilingue para atirar no passarinho. Coitado do passarinho, eu acho ele bonitinho, não acho que deve matar o passarinho. Tem criança que entende isso. O pai e a mãe falam, não atira no passarinho. Você gostaria que atirassem em você? Não. Então não atira nos outros. A criança entende isso. Mas outras crianças ainda não passaram por esse momento, não entendem e vão atirar no passarinho. E assim, é dentro da evolução, é normal. O passarinho é uma consciência, a criança também é uma consciência, o pai e a mãe também são consciência. Talvez o pai tenha dado uma tiradeira para esse menino. Ah, vai atirar no passarinho. E depois traz o passarinho para a gente fritar ele aqui em casa. Atirar num passarinho com uma tiradeira é a mesma coisa que pegar uma vara de pescar e ir para o lago. Pega um peixe, joga de volta no lago, sem pensar que feriu o céu da boca do peixe e que depois ele vai morrer com uma infecção. Ou levar o peixe para casa para comer. Matar o frango, destroçar lá, destroncar a cabeça do frango. Dentro, né, da normalidade, isso é normal. Mas só com o passar do tempo que a consciência vai aflorando que a gente começa a perceber o que o Cristo está falando aqui. Gostaria que fizesse para o outro? Isso é lei da existência. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Com a sua família, com o seu filho, com o bezerro da vaca. Mas é uma questão temporal. Para nós é temporal, linear, né? Há 10 anos atrás a gente tinha um pensamento, um conceito. Hoje a gente já não tem mais. Hoje, se a gente achar uma mala com dinheiro, a gente vai procurar devolver esse dinheiro, por mais que a gente esteja precisando, porque mudou o conceito, né? Mudaram os nossos princípios, se tornaram outros. Mas é a mesma psique. Quem está escolhendo, né? Exatamente. A gente nasceu humano, mas com a grande possibilidade, com todas as possibilidades da gente se espiritualizar. Nós não somos imortais, mas nós somos imortalizáveis. Cristo nasceu humano. Cristo nasceu na ignorância, né? O Cristo não, Jesus. Jesus nasceu lá na ignorância. Era um menino, né? Brincava, tal. E cresceu, ficou jovem, né? Até os 25 anos, ele era como todo mundo. Provavelmente ele tinha um estilingue lá, uma tiradeira, matava passarinho. Depois a ficha foi caindo, né? Ele percebeu que ele não era mais um cara tão bom, tão legal para a própria mãe, para a família, para os vizinhos, e ele quis mudar. Só quando a gente mesmo quer mudar que a gente pode mudar. Não é quando o pai e a mãe querem que a gente mude. Pois é, todo esse processo se realiza na psique, né? Em nós mesmos.
É a Ela nossa que vai. consciência. Se a gente entender que nós somos a psique, ou espiritualizada, ou humanizada, só, né? A gente não pode mais responsabilizar ninguém. Não tem, eu fiz isso porque meu pai, quando eu era pequeno, não tem essa. E aí a gente assume essa responsabilidade. Cristo fala isso nas cartas, né? A partir do momento que a gente começa a assumir essa responsabilidade, a gente se torna mestre, dono de nós mesmos. Não tem mais alguém, eu fui lá e enchi a cara porque meu amigo me convidou para ir no bar. Os amigos para convidarem para ir para o bar, tem, sempre vai ter. Você pode até ir para o bar. A quantidade que você vai beber no bar é problema seu, não é porque o seu amigo tá, não, toma mais uma, toma mais uma. Aprende a dizer não. Enquanto não aprender a dizer não, também vai continuar bebendo, vai continuar tendo experiência ruim, sofrida, dolorosa, mas uma hora vai aprender. E uma hora vai para o bar e toma guaraná, para de beber. Aí a psique venceu, né? A psique alma venceu, não a psique ego. Todos são Agora, experiências. agora eu acho que eu estou entendendo o que que a Celina quis dizer. Vê se eu raciocinei certo, Celina. Quando ele diz aqui, né? Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e a psique perdeu, né? É porque ele usou aqui, ele usou aqui dois pronomes, né? Assim, para separar. Diz que a psique perdeu e você perdeu, venceu a disputa e o ego venceu a disputa contra você, né? Então, assim, esse você aqui é o Cristo, né? É isso que você quer dizer? Mais ou menos. Enfim, né? É porque a gente tem duas vontades, né? A gente tem vontade de fazer o que o corpo quer, por exemplo. Você pode comer o pudim inteiro, porque é gostoso, é macio, tá calor, o pudim tá geladinho. Você pode comer ele inteiro numa sentada. Mas tem alguma coisa dentro de você que sabe que isso não é certo de fazer. Mas tem uma coisa dentro de você que diz: dane-se, vai, faz aí, come aí, tá tudo bem. E você pode escolher fazer, é isso, é essa escolha. E a escolha do corpo, a escolha da vontade, do desejo, do eu quero mais, é o ego. O ego não tem essa coisa de pensar no amanhã. O ego é imediatista, é agora. Vou fazer agora e agora vai ser bom e é o que importa. Não sei se vai ter amanhã, se não vai ter. Quando está nesse movimento, é o ego quem está agindo, é o ego quem está vencendo. Não é a consciência, não é a alma, não é o raciocínio correto, não é a sabedoria, é a ignorância. E a gente é ignorante e sábio ao mesmo tempo, porque a gente escolhe. Lá embaixo ele vai fazer uma abordagem bem clara sobre essa questão aí. No último parágrafo, bem no início do último parágrafo. Vai falar de novo aí. A consciência Continua. divina. Pode continuar. Escute escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios, seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou Não, não é tudo ou isso aí, eu não. tô errado. Não, não é não, errei. É na outra página. Ai, meu Deus, eu marquei errado. Página Já achei, 285, já achei aqui, depois ó. da letra C. Depois do ABC, isso.
Que Se procura. ninguém fala nada, né? Eu estava vendo, eu já Tá vi lindo, isso. meu Deus. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que a obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo, e seu ponto de vista é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito, é extremamente importante para seu o bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará. O magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Isso aqui agora ele usou e abusou de magnetismo e elétron, né? Rapaz. Vamos ler de novo esse pedacinho? Sim. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético, de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará.
o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. O magnetismo de rejeição é o ego, né, repelindo, né? Então, você não quer acordo, você acha que é o melhor mesmo na disputa aí. Então, É se falta de você. aceitação. Oi? É falta de aceitação. Então, se, Lembra, se eu você. fiz aquela colocação da pressão arterial alterada, que ela é uma manifestação do fato de que você não está em paz com as coisas que estão em sua realidade imediata. Não dentro de você, mas de você brigar, achar que as coisas não estão adequadas, você gera uma energia, exatamente essa energia eletromagnética de rejeição. Então, a aceitação, ela é muito importante, é você olhar para tudo que está na sua vida, ao seu redor, e você realmente aceitar, não não concordar, mas é aceitar, porque é aquela questão. Se a gente tem um vício como um alcoólatra, a pessoa tem que primeiro aceitar que ela tem um problema. E é a mesma coisa, se você tem incongruências em relação a, a coisas da sua vida, a pessoas, esta energia, ela ela afeta diretamente todo o campo emocional que é regido pela água. E a água, ela alterada por vasopressina, por substâncias que geram um, aquilo que nos vasos, ela gera um aumento da pressão arterial dos vasos. Você viu aqui, Celinas, que se você não aceitar, né, essa emoção de rejeição magnética, se unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético. É Ele começa, isso. ele começa o parágrafo dizendo, ó, se você se recusar. É, Então, tudo parte da rejeição, né? Eu estou rejeição. rejeitando. Então, rejeição, a rejeição magnética, né, do ego, mais a força energética da rejeição dos campos eletromagnéticos que já estão no residuais do corpo, né? Essa rejeição vai ser tão forte, esse campo vai ser tão forte que ela vai sobrepor o magnetismo de ligação, ou seja, eu não quero, eu estou repelindo, eu não quero. Então, isso vai criar, né? A consequência disso é criar células, como é que é? Uma doença, né? Uma doença se instalará. É isso. Entende que o conceito aceitação, que é uma frequência específica de 350 Hz, segundo o Hawkins, ela envolve muitas questões que a gente tem que trabalhar mesmo. É assim, se você possui algumas incongruências em relação à sua realidade imediata, você está gerando uma energia eletromagnética de rejeição. Então, o primeiro passo para a gente realmente trabalhar e melhorar é realmente olhar para aquilo que lhe causa desconforto. É bastante importante. A aceitação é uma frequência de amor. Olhar para tudo com olhos de amor, de aceitação mesmo. Você não briga com mais ninguém. Você não briga. Eu tenho bem claro, a partir daquele exemplo do Leandro Carnal, em que ele não briga, mesmo que o aluno dele chamou ele de careca, porque ele não quis aumentar a nota do aluno, ele falou assim, ué, ele está
ele simplesmente foi assim: por que que eu haveria de ficar bravo com a verdade que ele manifestou? Eu sou careca. Então, assim, mesmo que não fosse, ele não tem, ele já passou daquele nível de responder de forma egóica mesmo, egoísta. Qualquer situação. Nesse caso, o que o aluno falou é uma constatação da verdade, né? Exato. Eu falei assim, então, por que que eu vou ficar bravo com ele? Da mesma maneira que o indivíduo que xingou ele no trânsito, chamando a mãe dele de uma pessoa de é, seria uma prostituta. Aí falou assim: eu conheço a minha mãe, então ele está falando uma mentira. E por que que eu deveria? é, eu estou em paz. Ele está em paz consigo mesmo. Então, o que o outro faz, qualquer que seja a questão, não não interfere. Ele não julga, não critica. Ele sabe que Não são, rejeita, né? Ele é, aceita. ele aceita. Então, é bastante importante A- que a gente veja isso. aceita amorosamente, né? Fique bem claro, né? Isso. A verdade do Eu outro. entendo que o ego dele está tranquilo, ele não está se incomodando com o que estão falando dele, ele está tranquilo. Tanto que ele não tem uma Ele doença é, psicossomática. Não vai ser por isso que ele ele vai é, ficar doente. Agora, se ele e tivesse com o ego dele bem desestruturado aí, só por ser careca, fosse complexado, aí ele teria até adoecido. sim. E Verdade. ele é um ateu apofático. Ele não é. Ele tem uma concepção de Deus e é aquilo. Ele é um ateu. Ele Tá melhor, não. tá melhor do que os cristãos. Para ele, Deus é um ser incognoscível. Incognoscível. Então, ele não é agnóstico. Cristo fala um momento aí que é preferível ser É, agnóstico, não é? é verdade. O agnóstico tem mais, vamos dizer assim, o que eu entendi é que o agnóstico ele tem mais, vamos dizer, facilidade, né, de perceber a consciência do que o religioso. Porque o religioso, né, Cristo diz que ele tem uma parede de concreto, né? É um negócio absurdo, assim, muito difícil de penetrar, né? Sim. Então, a doença vem da rejeição magnética, né? Toda doença, alguma coisa a gente rejeitou e ela vem, se instala. Isso. A grosso modo é isso. Por exemplo, se você não gosta de si mesmo, se você acha que o outro é mais bonito, melhor, que você é gorda, você é aquilo que eu falei, é a aceitação da sua condição, é você se amar. O princípio da realmente da saúde é você se amar completamente, não tendo nenhum tipo de críticas em relação a qualquer aspecto seu. Se é novamente isso, se você não gosta de si mesma, se você acha que o outro é mais bonito que você já está gerando uma energia negativa, porque eu não gosto de mim como eu sou. E aí você atrai uma energia que assim, essa é uma que eu soube bem. É exatamente o umbigo, que é a autoestima, ela se machuca. Você está machucando um centro de energia importante, que é a conexão o- com Deus. E aí, essa energia, ele se protege. E aí, ele gera uma energia de proteção
que se traduz como energia, gordura abdominal. Por isso que você vê a quantidade de pessoas que estão obesas, que estão com. Se você se gostasse, e eu tinha 94 quilos, e aí eu tive que realmente passar por um processo de amar a mim mesma, de aceitar muito. Então hoje eu tenho 65 quilos. Então, assim, Parabéns. eu não fiz, eu tive que realmente usar a cabeça e o espiritual para passar por um processo realmente de aceitar, de me amar, assim, amar muito, assim, me escolher até chegar a um ponto assim que eu me escolho em primeiro em detrimento do outros, porque é aí que eu entendi que você não consegue amar o outro enquanto você não estiver bem consigo mesmo. Por isso que o processo é a aceitação de si mesmo. Começa por aí, antes de você aceitar qualquer coisa. Aí que as coisas começaram assim. Eu comecei a ficar tranquila em relação às coisas que vinham a mim, porque eu comecei a gostar de mim. Mas isso não foi uma coisa fácil, levou anos. Mas foi assim, bem consistente. Por isso, por isso que eu falo sobre aceitação, porque passei por esses processos que eu falo para vocês, mas que é exatamente amar a si mesmo. Então eu tenho uma relação muito legal com consciência divina. Só tem mais um detalhe aí que eu gostaria de manifestar, é que ele diz bem claramente que o magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação e a doença se instalará, né? Isso, Então, veja bem, o que está acontecendo aí é um desequilíbrio das energias. Então, assim, a consciência mãe, ela é responsável pela atração-repulsão, né? Entendeu? Das partículas. Ela constrói, né? Ela dá materialidade à, à individualização, à energia da individualização, né? Que a consciência manifesta. Então, isso está em equilíbrio. E no caso do ego, que também tem, né? Ligação e rejeição, que também deve ser em equilíbrio, porque ele deve o quê? Ele deve dar subsistência e proteção para o indivíduo, mas isso em equilíbrio. Só que aqui, nesse caso, né, o ego, a energia da rejeição está se sobrepondo à energia da ligação. Por isso que a doença se instala, é por conta disso, é o desequilíbrio. E o desequilíbrio é provocado justamente pela não aceitação, né, e a rejeição da questão do outro, né? Do conflito, né? Vamos parar aqui, Roberto? São 10 para as 10 já. Já avançou bastante aí. Deixar marcado para amanhã, né? Então, a gente está em qual parágrafo? Nós vamos começar no segundo. Esse é o fato da Esse é o existência. fato da existência. Muito bem. Então, Bem, amanhã voltamos na 286. então tá bom. Amanhã. Tchau, pessoal. Boa noite. Roberto, Irmão. Roberto. Sim.